me chamo Caroline. E eu me chamo Maria Eduarda. A gente vai apresentar sobre o metabolismo integrado em seu período absortivo. Bom, antes da gente dar início ao trabalho propriamente dito, a gente precisa dar uma introdução breve do que é o metabolismo. O metabolismo é o conjunto de reações químicas que são responsáveis por controlar os recursos materiais e energéticos dos organismos vivos. Essas reações elas são responsáveis pelos processos de síntese e de degradação dos nutrientes na célula, que permite o seu desenvolvimento e a sua reprodução. Ela garante a homeostase corporal por meio do equilíbrio das necessidades estruturais e energéticas. As reações químicas elas são organizadas em vias metabólicas, que são sequências de reações em que o produto final ele é utilizado como agente na próxima reação, ele ocorre por ajuda de enzimas e tal. Esse fenômeno ele está associado com algumas funções vitais do nosso corpo, que uma delas é a nutrição, que é a inclusão de alimentos essenciais para produzir mais energia química, e a síntese de moléculas estruturais, que utiliza a energia produzida. Quando a gente fala de metabolismo, é importante a gente lembrar que o metabolismo envolve reações de dois tipos: reações anabólicas ou reações catabólicas. As reações anabólicas elas são aquelas que transformam moléculas simples em moléculas complexas. Então, se a gente está transformando moléculas simples em moléculas complexas, a gente está consumindo uma energia, porque eu estou tendo que fazer ligações mais fortes, ligações mais complexas, ligações muito mais potentes. Então, eu vou estar gastando uma quantidade de energia para poder fazer esse processo. Em contrapartida, eu posso também ter reações catabólicas acontecendo durante um processo metabólico, onde eu faço justamente a reação contrária, Eu tenho uma molécula grande, com ligações fortes, e eu quero transformar isso em moléculas simples. Então, o que eu faço? Eu desgrudo essas moléculas, transformo em moléculas mais simples, e obviamente, se eu estou quebrando uma molécula desse tamanho, eu vou estar liberando energia no processo metabólico. E a gente vai estar falando aqui sobre a regulação metabólica e os hormônios que estão envolvidos nela. Aqui é a representação da regulação metabólica ao longo do dia. Então, quando você está em jejum, durante o sono, ou quando você está muito tempo sem comer, sem se alimentar, existe uma reação catabólica. Como foi citado anteriormente, a reação catabólica, o catabolismo. Assim que você se alimenta, no café da manhã, almoço ou jantar, as reações são anabólicas. Elas têm essa produção de energia para poder criar altas cadeias. Esse é o chamado anabolismo. Agora a gente vai estar conversando sobre o metabolismo absortivo, que é realmente o nosso tema principal. A gente escreveu aqui embaixo alimentado, porque o período absortivo é o período que ocorre logo após as refeições, Então aqui a gente tem um breve resumo. O período absortivo é aquele que acontece de 2 a 4 horas após uma refeição. O que acontece nele? Redução da inibição de glucagon e aumento da insulina. Depois a gente vai estar explicando um pouquinho melhor sobre esses hormônios que são envolvidos nesse processo. Então aqui a gente tem reações anabólicas acontecendo, Porque eu tenho muita glicose, então eu tenho como consumir essa energia vinda dessa glicose através de síntese de glicogênio, de triglicerídeo, de proteínas, que são sínteses que vão acontecer em alguns sistemas envolvidos nesse período. Nesse período a gente tem aumento de glicose, aminoácidos, triglicerídeos. Essas moléculas menores aqui, elas são moléculas que produzem catabolismo. Quando a gente está falando... Produzem não, Participam de reações catabólicas quando a gente fala de um período de jejum. Mas por isso que a gente vai estar concentrando um pouco mais da nossa explicação nesse lado esquerdo do esqueminha, Que são as reações anabólicas que acontecem nesse período. Para a gente poder introduzir melhor o assunto, é interessante a gente falar de hormônios, porque não acontece uma reação metabólica sem a presença desses hormônios. A gente vai estar falando da insulina no metabolismo de carboidratos, porque a gente está conversando de um processo que acontece depois de uma alimentação. Aqui a gente tem o pâncreas, que é esse órgão aqui que tem amarelo, que tem esses vasos semelhantes a um galho aqui no interior dele. E esse órgão aqui ele é responsável por produzir
a célula alfa e a célula beta. A célula alfa é aquela que tem a produção de glucagon e a célula beta é a que tem a produção de insulina. A gente chama isso aqui, essa ilhota aqui em vermelho, de ilhotas de Langerhans, e elas são responsáveis por produzir a célula alfa e a célula beta. A célula beta é a que produz a insulina, que é a liberada nesse processo, como eu citei no slide anterior. E o que ela provoca, né, nos órgãos e nos sistemas envolvidos? No fígado, ela diminui a gliconeogênese e a degradação do glicogênio, porque eu não preciso estar fazendo um processo que libere glicose, eu já tenho glicose de sobra no meu corpo. Então, esses processos eles são inibidos pela presença da insulina. No músculo e no fígado, aumenta a síntese de glicogênio, porque eu tenho tanta glicose no meu corpo que eu preciso de uma forma de armazenar, né? E a forma de armazenamento de glicose no corpo é também por glicogênio. Então, acontece essa síntese por causa da presença da insulina. E no tecido adiposo e no músculo aumenta a captação da glicose, por causa dos transportadores GLUT4, que eles ficam nas membranas do tecido adiposo e do músculo e aumentam a captação de glicose conforme ela vai passando pela corrente sanguínea. Para explicar um pouquinho melhor sobre essa presença do glucagon e da insulina, a gente tem esse esqueminha aqui que mostra a entrada do alimento vai aumentar a minha taxa de glicose no corpo, né? E o que isso vai fazer? Vai inibir a célula alfa, que é a célula que produz o glucagon, a gente não vai precisar dele agora, e vai estimular a célula beta, que é responsável por criar a insulina, né? Então, a insulina produzida aqui no pâncreas, ela vai ser liberada, e o que ela faz com o fígado? Absorve a glicose e armazena na forma de glicogênio. E aqui embaixo, na parte inferior, essa parte aqui não é bem o nosso assunto, mas é interessante conversar sobre o que acontece no caso contrário, né? Se eu tenho uma baixa taxa de glicose, no caso, no meu período de jejum, eu tenho um estímulo da célula alfa, que produz o glucagon, logo a inibição da célula beta. Então, esse ciclo aqui acontece incansavelmente durante o dia para manter em equilíbrio, né, essas concentrações de glicose no nosso corpo. Aqui a gente tem outra imagem que traz aqui a ilustração de um vaso sanguíneo aqui no meio, e a gente vê em azul o movimento da insulina, né, essa passagem dela do vaso sanguíneo para o músculo, para o fígado. Em rosa do glucagon, que não é o nosso tema principal, mas está mostrando aqui nesse esquema também. Então, aqui, entrou no vaso sanguíneo, é super absorvido pelos transportadores das membranas das células musculares, tem aqui a transformação de glicogênio. No fígado também acontece, né? Então, aqui acontece incansavelmente esse ciclo, né? Esse glicogênio é produzido, também tem através da glicose, produção de piruvato, produção de CO2, enfim. A gente vai estar detalhando isso aqui um pouquinho mais para frente. Bom, como sabemos, né, nesse processo absortivo existe a participação de 4 sistemas principais, né? O cérebro, o músculo, o fígado e o tecido adiposo. Aqui a gente colocou as reações principais, né, do músculo que ele exerce ao longo desse processo. Do fígado também, que dá para perceber que não são reações simples, são reações bem complexas, que gera a produção da proteína. E aqui no tecido adiposo, que também está relacionado a essas reações de longas cadeias, do citrato com enzima A, e essas são as reações principais desses 3 sistemas. Aqui a gente tem um esquema, né, de como ocorre esse processo. A insulina, ela entra no receptor de insulina, que é o GLUT2, ao mesmo tempo que a glicose passa pelo transportador 4, que é o GLUT4. E após essa passagem, geram algumas reações, né? Que a gente tem aqui a reação de glicogênio, que ela é gerada no fígado e no músculo. Temos também a formação de piruvato, né, que é o responsável por iniciar o ciclo de Krebs, então aumenta a energia celular. E temos aqui a transformação das reações nos ácidos graxos, que estão presentes na síntese do fígado e do tecido adiposo. Bom, aqui a gente pode ver um pouco mais
Nos músculos são formados os que são formados aminoácidos e ele se transforma em proteína através das reações anabólicas, né? Aqui no fígado, né, que também é o segundo sistema responsável por esse processo, temos a glicose que se transforma em glicogênio, porque assim ele realiza o processo de armazenamento de energia. E aqui nós temos o tecido adiposo, onde os ácidos graxos são transformados em triglicerídeos por meio desse processo anabólico. Por fim, a gente tem aqui um fluxograma, né, mais detalhado sobre todo esse processo, onde acontece o transportador de glicose, em que ele entra e está relacionado aos 4 sistemas responsáveis por todo esse processo. Aqui nós temos o cérebro, que é o principal sistema que precisa de energia para poder sintetizar todas essas outras reações. Por fim, esse foi o nosso trabalho e a apresentação sobre o período absortivo. Obrigada!